Atenção! O que você está prestes a escutar pode mudar sua vida para sempre. Em um mundo onde muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, como está escrito em Mateus 22, existe uma pergunta que ecoa no coração de cada pessoa que busca uma conexão mais profunda com o divino: serei eu um dos eleitos do Senhor? Esta não é uma questão de orgulho ou de superioridade, mas de discernimento espiritual e de reconhecimento do chamado celeste em nossa vida. O Eterno, em sua infinita sabedoria, deixou sinais, marcas invisíveis aos olhos da carne, mas perfeitamente discerníveis aos olhos do Espírito. Estes sinais não são privilégios, mas responsabilidades. Não são medalhas para ostentar, mas fardos sagrados para carregar com humildade e serviço. Desde os tempos antigos, o Todo-Poderoso tem separado pessoas para propósitos específicos. Noé foi escolhido para preservar a vida durante o dilúvio. Abraão foi eleito para ser pai de muitas nações. Moisés foi selecionado para libertar o povo da escravidão. O rei Davi foi ungido para liderar Israel. E os apóstolos foram chamados para estabelecer a igreja primitiva. Mas e quanto a nós, que vivemos nestes tempos? Como podemos saber se carregamos esta marca celestial? Como podemos discernir se o Senhor nos separou para seus propósitos divinos? Nos próximos minutos, revelaremos 9 sinais bíblicos que indicam a eleição divina em sua vida. Sinais que têm atravessado gerações, culturas e denominações, permanecendo como pilares da experiência espiritual dos escolhidos do Altíssimo. Prepare seu coração, pois o primeiro sinal poderá surpreendê-lo e revelará por que muitos dos eleitos de Deus frequentemente não se reconhecem como tal. A jornada de descoberta está apenas começando. O primeiro sinal da eleição divina manifesta-se como uma profunda e inexplicável inquietação espiritual. Diferente da ansiedade comum que oprime, esta é uma inquietação santa que eleva e impulsiona. É um desconforto divino com o status quo, uma insatisfação sagrada com a superficialidade da vida. O rei Davi expressa este sentimento quando escreve no Salmo 42: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esta não é uma sede qualquer, mas uma sede insaciável que nenhuma conquista terrena pode satisfazer. Podemos observar esta mesma inquietação na vida de Moisés, que abandonou os palácios do Egito, recusando-se a ser chamado filho da filha de Faraó, como nos relata o autor de Hebreus no capítulo 11. Mesmo em meio ao conforto e riqueza, Moisés sentia uma inquietação interior, um chamado superior que o impedia de se contentar com as honras egípcias. Esta inquietação santa também se manifestou na vida do apóstolo Paulo, que considerou tudo como perda por causa do sublime conhecimento de Cristo Jesus, conforme relata em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3. Mesmo com toda a sua formação rabínica e seu zelo pela lei, Paulo experimentava uma profunda insatisfação espiritual até encontrar o verdadeiro propósito de sua eleição. Os eleitos de Deus raramente se sentem perfeitamente ajustados ao mundo. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, eles se reconhecem como estrangeiros e peregrinos na terra, ansiando por uma pátria melhor, isto é, a celestial. Esta sensação de não pertencimento completo às coisas terrenas é uma evidência poderosa da eleição divina. Esta inquietação não é manifestação de desequilíbrio emocional, mas sim o resultado do Espírito de Deus trabalhando no interior da pessoa. Como declarou Agostinho de Hipona, nosso coração está inquieto até que descanse em Ti, Senhor. É o Criador atraindo sua criatura para um propósito maior, para uma comunhão mais profunda. Se você identifica em sua alma esta santa insatisfação com o superficial e este profundo anseio pelo transcendente, se você sente que nasceu para algo maior do que meramente existir, se seu coração clama como salmista, no Salmo 55, quem me dera ter asas como a pomba? Então voaria e encontraria descanso. Então o primeiro sinal da eleição divina já se manifesta em você. Mas esta inquietação não é o fim da jornada, é apenas o começo. Ela deve conduzi-lo a um segundo sinal ainda mais revelador. Uma misteriosa atração pelas escrituras sagradas que transcende o mero interesse intelectual. A seguir, descobriremos como a palavra do Eterno se torna não apenas um livro, mas uma voz viva no coração dos eleitos de Deus. O segundo sinal que marca os eleitos de Deus é uma fome insaciável pela palavra. Não se trata de um interesse casual ou de uma curiosidade intelectual pelas escrituras, mas de uma profunda necessidade espiritual, semelhante à fome física, que só encontra satisfação no alimento da verdade divina. O profeta Jeremias descreve esta experiência com eloquência quando diz: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado,
ó Senhor, Deus dos exércitos. Como está escrito em Jeremias 15, para o eleito, a palavra não é apenas texto, mas sustento vital. Esta fome pela palavra manifesta-se de maneira extraordinária na vida do salmista, que declara no Salmo 119, quanto amo a tua lei. É a minha meditação durante o dia inteiro. E ainda, como são doces as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Esta não é a declaração de alguém que vê a Escritura como um dever religioso, mas como um privilégio e um deleite. Jesus Cristo reafirmou esta verdade quando, tentado no deserto após 40 dias de jejum, respondeu ao tentador dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, como relata Mateus no capítulo 4. Esta dependência da palavra para a própria subsistência espiritual é característica marcante dos eleitos. Os eleitos de Deus não apenas leem as Escrituras, eles as devoram, meditam nelas dia e noite, e as escondem no coração. Como está escrito no Salmo 1, são como árvores plantadas junto a correntes de águas, que dão fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. A palavra se torna para eles uma fonte inesgotável de sabedoria, direção e conforto. Esta fome pela palavra frequentemente vem acompanhada de uma compreensão incomum das Escrituras. Assim como Jesus explicou as Escrituras aos discípulos no caminho de Emaús, fazendo arder seus corações, conforme relata Lucas 24, o Espírito Santo ilumina a mente dos eleitos para compreenderem verdades que permanecem veladas para outros. Se você descobre que não consegue passar um dia sequer sem mergulhar nas Escrituras, se percebe que a palavra de Deus não é apenas informação, mas revelação que transforma seu ser interior. Se encontra na Bíblia não apenas regras, mas relacionamento com o Criador, então o segundo sinal da eleição divina se manifesta em sua vida. Este amor pela palavra naturalmente conduz ao terceiro sinal da eleição divina, uma vida de oração que transcende a mera rotina religiosa. A seguir, veremos como o eleito de Deus experimenta a oração não como monólogo, mas como diálogo íntimo com o Pai Celestial que escolheu revelar seus segredos aos que ele chama de amigos. O terceiro sinal que distingue os eleitos de Deus é uma profunda intimidade na vida de oração. Para o eleito, a oração não é um ritual religioso ou um hábito aprendido, mas um encontro pessoal com o Eterno, uma conversa íntima entre o Criador e sua criatura escolhida. Moisés exemplifica perfeitamente esta intimidade na oração. Como está escrito em Êxodo 33, o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Esta não era uma experiência comum a todos os israelitas, mas um privilégio especial concedido a alguém que o Senhor conhecia pelo nome e que havia achado graça aos seus olhos. Jesus Cristo demonstrou esta mesma intimidade em sua vida de oração. O Evangelho de Marcos relata que de madrugada, quando ainda estava escuro, ele se levantou, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esta busca por momentos a sós com o Pai Celestial, longe das multidões e das demandas do ministério, revela o padrão de intimidade na oração que caracteriza os eleitos. Nos Salmos, Davi expressa esta relação íntima quando declara: como o Senhor é perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O salmista experimentava a presença de Deus de maneira tangível em suas orações, não como um Deus distante, mas como um pastor atento que ouvia seus clamores. Os eleitos de Deus descobrem que a oração se torna tão natural quanto respirar. Assim como Paulo exortou aos Tessalonicenses a orar sem cessar, eles cultivam uma contínua consciência da presença divina, transformando cada pensamento e suspiro em comunicação com o Todo-Poderoso. Esta intimidade na oração frequentemente se manifesta como uma sensibilidade especial para discernir a voz de Deus entre tantas outras vozes. Como Samuel que aprendeu a reconhecer a voz do Senhor, conforme registrado em 1 Samuel 3, os eleitos desenvolvem a capacidade de distinguir os sussurros divinos em meio ao barulho do mundo. A oração para o eleito não é apenas pedido, mas comunhão, não é apenas falar, mas principalmente ouvir. Como Maria, que escolheu a boa parte ao sentar-se aos pés de Jesus para ouvir suas palavras. Segundo Lucas 10, os eleitos valorizam os momentos de silêncio contemplativo na presença do Senhor. Se você percebe que a oração deixou de ser uma obrigação para se tornar um privilégio, se experimenta momentos em que seu espírito clama a Abba, Pai com indizível intimidade, se sente que na oração encontra não apenas respostas, mas o próprio respondedor, então o terceiro sinal da eleição divina se manifesta claramente em sua vida. Esta intimidade na oração inevitavelmente conduz ao quarto sinal da eleição divina, um amor sobrenatural pelos perdidos que reflete o coração do próprio Deus. A seguir, exploraremos como este amor sacrificial e incondicional se torna a marca distintiva daqueles que foram escolhidos para ser luz em um mundo de trevas.
O quarto sinal que marca os eleitos de Deus é um amor sobrenatural pelos perdidos. Este não é um simples sentimento de compaixão humana, mas um reflexo do próprio coração do Pai Celestial que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3. Moisés demonstrou este amor quando, após o pecado de idolatria do povo de Israel, intercedeu diante de Deus dizendo: Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Conforme relata Êxodo 32, Moisés estava disposto a abrir mão de sua própria salvação em favor daqueles que haviam se desviado do caminho. O apóstolo Paulo expressa este mesmo sentimento quando escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 9: Eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Este amor sacrificial que coloca o bem-estar espiritual dos outros acima do próprio conforto é uma marca inconfundível dos eleitos de Deus. Jesus Cristo exemplificou perfeitamente este amor quando, do alto da cruz, olhou para aqueles que o crucificavam e orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, como relata Lucas 23. Este amor que perdoa o imperdoável e alcança o inalcançável reflete a natureza divina operando no coração humano. Os eleitos de Deus raramente conseguem ficar confortáveis sabendo que a alma se perdendo. Como Jeremias, eles exclamam: Quem dera minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas, para que eu chorasse dia e noite pelos mortos da filha do meu povo. Esta angústia santa pelas almas perdidas é um eco do coração do bom pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a única que se desviou. Este amor pelos perdidos se manifesta em uma disposição para ir além das barreiras culturais, sociais e religiosas para alcançar aqueles que estão distantes de Deus. Como Filipe, que não hesitou em deixar o avivamento em Samaria para encontrar-se com o único eunuco etíope no deserto, conforme relata Atos 8, os eleitos sentem-se compelidos a seguir a direção divina mesmo quando o alvo é apenas uma alma. Se você percebe que não consegue olhar para as multidões sem que seu coração se quebre, se sente um peso inexplicável pelas pessoas que ainda não conhecem a verdade, se está disposto a enfrentar rejeição, incompreensão e até perseguição para compartilhar o Evangelho, então o quarto sinal da eleição divina está claramente presente em sua vida. Este amor sobrenatural pelos perdidos naturalmente se conecta ao quinto sinal da eleição divina, uma sensibilidade ao pecado que vai muito além da mera condenação moral. A seguir, veremos como os eleitos de Deus experimentam uma profunda aflição diante do pecado, não apenas por causa das consequências, mas principalmente por causa do relacionamento quebrado com o Pai Celestial. O quinto sinal que caracteriza os eleitos de Deus é uma aguda sensibilidade ao pecado. Esta não é uma atitude legalista ou uma obsessão mórbida com as falhas, mas uma consciência profunda da santidade de Deus e do quanto qualquer desvio interfere na comunhão com o Eterno. O profeta Isaías exemplifica esta sensibilidade quando, ao contemplar a glória de Deus no templo, exclama: Ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como relata Isaías 6, a revelação da santidade divina produziu nele uma consciência imediata de sua própria impureza. O rei Davi, após seu pecado com Batseba, expressa esta mesma sensibilidade no Salmo 51. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Para o eleito, o aspecto mais doloroso do pecado não são as consequências externas, mas a quebra do relacionamento com Deus. Jesus ensinou esta sensibilidade no Sermão do Monte quando expandiu o entendimento da lei para além das ações externas, alcançando as intenções do coração. Como está escrito em Mateus 5, ele declarou que não apenas o ato de matar, mas o ódio no coração já constitui violação do mandamento divino. Os eleitos compreendem esta dimensão mais profunda da santidade. Esta sensibilidade ao pecado manifesta-se em uma rápida resposta à convicção do Espírito Santo. Assim como Pedro, que ao ouvir o galo cantar, saiu e chorou amargamente após negar a Jesus, conforme relata Lucas 22, os eleitos não persistem na rebeldia, mas são quebrantados e restaurados pela graça. Os eleitos de Deus não praticam o auto-engano ou a justificação das próprias falhas. Como o apóstolo João escreveu em sua primeira carta, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Eles reconhecem honestamente suas falhas e buscam continuamente a purificação através do sangue de Cristo. É importante notar que esta sensibilidade ao pecado não produz desespero ou autocondenação nos eleitos, mas os conduz ao trono da graça. Como Paulo ensina em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A consciência do pecado sempre os direciona para a cruz,
onde encontram perdão e restauração. Se você percebe que ofender a Deus lhe causa mais dor do que as consequências práticas do pecado, se nota que sua consciência se torna cada vez mais sensível às sutilezas da santidade, se experimenta uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento, como menciona Paulo em 2 Coríntios 7, então o quinto sinal da eleição divina se manifesta claramente em sua vida. Esta sensibilidade ao pecado está intimamente ligada ao sexto sinal da eleição divina, uma perseverança sobrenatural em meio às provações. A seguir, descobriremos como os eleitos de Deus são marcados por uma resiliência espiritual que os mantém fiéis mesmo nas circunstâncias mais adversas. O sexto sinal que distingue os eleitos de Deus é uma perseverança sobrenatural em meio às provações. Esta não é uma simples resistência humana ou força de vontade, mas uma capacidade divinamente concedida de permanecer firme mesmo quando todas as circunstâncias sugerem desistir. Jó exemplifica perfeitamente esta perseverança quando, tendo perdido bens, filhos e saúde, declara: mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Como relata o livro de Jó, capítulo 13, sua confiança transcendia as circunstâncias adversas e se ancorava na fidelidade do Eterno. O apóstolo Paulo demonstra esta mesma perseverança quando escreve em sua segunda carta aos Coríntios: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Esta perspectiva eterna capacita os eleitos a suportarem as aflições temporais. Jesus Cristo falou sobre esta perseverança quando disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, como relata Mateus no capítulo 24. E na parábola do semeador, ele destacou que somente a semente que cai em boa terra, aqueles que ouvem a palavra e a retêm, produz fruto com perseverança. Os eleitos de Deus não apenas sobrevivem às provações, mas crescem através delas. Como escreveu Tiago em sua epístola, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Para eles, as dificuldades não são obstáculos, mas instrumentos de refinamento espiritual. Esta perseverança muitas vezes se manifesta como uma esperança inabalável em meio às circunstâncias desesperadoras. Assim como Abraão, que contra a esperança, em esperança creu, conforme relata Paulo em Romanos 4, os eleitos mantêm sua confiança nas promessas divinas mesmo quando tudo parece contradizê-las. A perseverança dos eleitos não significa ausência de lutas ou questionamentos. Como Davi, que frequentemente clamava: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Eles passam por vales de sombra e morte. A diferença é que, apesar das dúvidas momentâneas, eles continuam avançando, sem abandonar o caminho da fé. Se você percebe que, apesar das quedas e fracassos, algo dentro de você sempre o traz de volta a fé. Se nota que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, uma esperança inexplicável sustenta seu espírito. Se experimenta uma capacidade sobrenatural de continuar acreditando quando tudo parece perdido, então o sexto sinal da eleição divina se manifesta claramente em sua vida. Esta perseverança nas provações está intrinsecamente ligada ao sétimo sinal da eleição divina, um discernimento espiritual que vai além da compreensão natural. A seguir, veremos como os eleitos de Deus são equipados com uma capacidade extraordinária de perceber realidades espirituais invisíveis aos olhos naturais. O sétimo sinal que marca os eleitos de Deus é um discernimento espiritual excepcional. Este não é um conhecimento adquirido através de estudo ou experiência humana, mas uma percepção sobrenatural das realidades espirituais que transcende o entendimento natural. O apóstolo Paulo fala sobre este discernimento em sua primeira carta aos Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Este discernimento é uma capacidade exclusiva daqueles que são guiados pelo Espírito. Salomão demonstrou este discernimento quando, ao julgar o caso das duas mulheres que disputavam o mesmo bebê, propôs dividi-lo ao meio, sabendo que a verdadeira mãe se revelaria por sua reação. Como relata 1 Reis 3, este sábio discernimento veio como resposta à sua oração por um coração entendido. Jesus frequentemente maravilhava seus contemporâneos com seu discernimento sobrenatural. Como narrado em João 4, ele revelou à mulher samaritana detalhes de sua vida que apenas alguém com discernimento espiritual poderia conhecer. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Este tipo de percepção que vai além das aparências caracteriza os eleitos.
Os eleitos de Deus possuem uma sensibilidade peculiar para distinguir a verdade do erro, mesmo quando o erro vem disfarçado de verdade. Como João exortou em sua primeira epístola: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esta capacidade de testar os espíritos protege os eleitos de serem enganados. Este discernimento espiritual muitas vezes se manifesta como uma compreensão profunda das Escrituras que vai além da interpretação superficial. Assim como Jesus explicou as Escrituras aos discípulos no caminho de Emaús, fazendo arder seus corações, conforme Lucas 24, os eleitos experimentam revelações que iluminam sua compreensão espiritual. É importante ressaltar que este discernimento não produz orgulho ou senso de superioridade nos verdadeiros eleitos. Como escreveu Paulo, se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. O discernimento genuíno sempre vem acompanhado de humildade e do reconhecimento das limitações do próprio entendimento. Se você percebe que frequentemente enxerga além da superfície nas situações espirituais, se nota uma capacidade incomum de detectar incongruências em ensinamentos religiosos aparentemente sólidos, se experimenta momentos em que verdades bíblicas se conectam em seu espírito de maneira surpreendente, então o sétimo sinal da eleição divina se manifesta em sua vida. Este discernimento espiritual está intimamente conectado ao oitavo sinal da eleição divina, uma capacidade sobrenatural de perdoar que reflete a natureza de Cristo. A seguir, exploraremos como os eleitos de Deus manifestam um tipo de perdão que transcende as possibilidades humanas naturais e se torna um poderoso testemunho do Evangelho. O oitavo sinal que caracteriza os eleitos de Deus é uma capacidade sobrenatural de perdoar. Esta não é uma simples tolerância ou uma disposição para esquecer ofensas menores, mas um perdão radical que reflete a própria natureza do Pai Celestial que perdoa todas as nossas iniquidades, como declara o salmista. José exemplifica perfeitamente esta capacidade quando, ao revelar-se aos irmãos que o venderam como escravo, diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me terdes vendido para cá, porque, para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Como relata Gênesis 45, José não apenas perdoou, mas reinterpretou a ofensa à luz do propósito divino. Jesus Cristo estabeleceu o padrão supremo de perdão quando, pendurado na cruz em meio a dores indescritíveis, orou pelos seus algozes dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, como relata Lucas 23. Este perdão que alcança até mesmo os inimigos mais cruéis é uma marca distintiva dos eleitos de Deus. Estevão seguiu este exemplo quando, sendo apedrejado até a morte, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, como narrado em Atos 7. Esta capacidade de perdoar no momento da mais extrema injustiça demonstra uma operação sobrenatural da graça no coração do eleito. Os eleitos de Deus compreendem profundamente a parábola do servo impiedoso, registrada em Mateus 18, onde Jesus ensina que aqueles que foram perdoados de uma dívida impagável devem, por sua vez, perdoar as ofensas recebidas. Eles vivem na consciência constante de que se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Esta capacidade de perdoar frequentemente se manifesta como uma libertação interior do desejo de vingança. Como Paulo instruiu em Romanos 12, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Os eleitos conseguem entregar a justiça nas mãos de Deus. É importante observar que este perdão não significa ausência de dor ou negação da seriedade da ofensa. Os eleitos sofrem profundamente com as injustiças, mas escolhem deliberadamente o caminho do perdão como um ato de obediência e confiança na soberania divina sobre todas as circunstâncias. Se você percebe que, mesmo ferido profundamente, algo dentro de você resiste ao ressentimento e o impulsiona ao perdão, se nota uma capacidade incomum de ver o ofensor através dos olhos da misericórdia, se experimenta uma libertação interior após perdoar que só pode ser explicada como obra divina, então o oitavo sinal da eleição divina se manifesta claramente em sua vida. Esta capacidade sobrenatural de perdoar está intrinsecamente ligada ao nono e último sinal da eleição divina, uma insaciável sede por santificação. A seguir, descobriremos como os eleitos de Deus são marcados por um desejo ardente de conformidade à imagem de Cristo que vai muito além da mera observância religiosa. O nono e último sinal que distingue os eleitos de Deus é uma insaciável sede de santificação. Esta não é uma busca legalista por perfeição externa ou uma tentativa de conquistar o favor divino, mas um profundo anseio por semelhança com Cristo que brota do coração transformado pela graça. O salmista expressa este anseio quando declara:
Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esta não é apenas sede de experiências espirituais, mas um desejo ardente de refletir o caráter do Eterno em todos os aspectos da vida. Paulo manifesta esta mesma sede quando escreve aos Filipenses: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este compromisso com o crescimento contínuo caracteriza os eleitos. Jesus estabeleceu este padrão quando declarou: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, como relata Mateus 5. Os eleitos não veem isto como uma ordem impossível, mas como um convite amoroso para um processo contínuo de transformação pela ação do Espírito Santo. Os eleitos de Deus compreendem que a santificação não é opcional, mas essencial. Como o autor de Hebreus adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este não é um peso opressivo para eles, mas um privilégio que abraçam com alegria, sabendo que foram predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus, como Paulo ensina em Romanos 8. Esta sede de santificação manifesta-se como uma profunda insatisfação com qualquer nível de maturidade espiritual já alcançado. Assim como o apóstolo João escreveu: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esta purificação contínua marca a vida dos eleitos. É importante ressaltar que esta busca por santidade não é motivada pelo medo da condenação, mas pelo amor a Cristo. Como Jesus ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Os eleitos obedecem não para serem aceitos, mas porque já foram aceitos, não para conquistar o amor divino, mas em resposta ao amor que já receberam gratuitamente. A santificação para os eleitos não é apenas a mortificação do pecado, mas também o desenvolvimento de virtudes cristãs positivas. Como Pedro exorta em sua segunda epístola: acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Este crescimento multifacetado reflete uma santificação integral. Esta sede de santificação frequentemente leva os eleitos a uma profunda consciência de sua dependência total da graça divina. Como Paulo confessa em Romanos 7, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Esta tensão entre o desejo de santidade e a realidade da natureza caída os mantém humildes e dependentes do poder do Espírito. Se você percebe em si mesmo um crescente desconforto com o pecado e um intenso desejo de semelhança com Cristo, se nota que sua definição de santidade tem se aprofundado para além das aparências externas. Se experimenta tanto alegria nos avanços quanto tristeza nas falhas em sua jornada espiritual, então o nono sinal da eleição divina se manifesta claramente em sua vida. Estes 9 sinais: a inquietação santa, a fome pela palavra, a intimidade na oração, o amor pelos perdidos, a sensibilidade ao pecado, a perseverança nas provações, o discernimento espiritual, a capacidade de perdoar e a sede de santificação, não são conquistas humanas, mas evidências da obra sobrenatural do Espírito Santo na vida dos eleitos de Deus. A seguir, veremos como estes sinais se interconectam para formar um retrato completo da identidade espiritual do eleito, e como responder adequadamente ao reconhecimento desta eleição divina em sua vida. Os 9 sinais que estudamos não são meras características isoladas, mas manifestações interconectadas de uma mesma realidade espiritual: a eleição divina. Como fios de uma tapeçaria celestial, eles se entrelaçam para formar um retrato da obra transformadora de Deus na vida daqueles que ele chamou segundo o seu propósito. O apóstolo Pedro, escrevendo aos cristãos dispersos em várias regiões, oferece uma exortação poderosa que nos ajuda a entender como devemos responder ao reconhecimento destes sinais em nossa vida. Portanto, irmãos, procurai com diligência fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Como vemos em 2 Pedro 1, reconhecer a eleição não é motivo para passividade, mas para diligência espiritual. O primeiro aspecto desta resposta é a humildade. Paulo nos lembra em Efésios 2 que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A eleição nunca deve produzir orgulho espiritual ou senso de superioridade. Como Jesus ensinou, muitos primeiros serão últimos,
e muitos últimos serão primeiros. O eleito reconhece que foi escolhido não por mérito próprio, mas pela soberana graça do Eterno. O segundo aspecto desta resposta é a responsabilidade. Jesus declarou em Lucas 12, a quem muito foi dado, muito será exigido. A eleição não é um privilégio para ser saboreado passivamente, mas uma comissão para ser cumprida ativamente. Como Mardoqueu desafiou Ester, quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao reino? Os eleitos de Deus estão posicionados estrategicamente para cumprir propósitos divinos em sua geração. O terceiro aspecto desta resposta é a gratidão. Paulo frequentemente iniciava suas epístolas com expressões de gratidão a Deus pelos crentes, como quando escreveu aos Tessalonicenses: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação pelo Espírito e a fé na verdade. Esta constante consciência da graça produz um coração transbordante de gratidão. O quarto aspecto desta resposta é a coragem. Isaías registra as palavras do Eterno: não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A certeza da eleição divina capacita o crente a enfrentar desafios e perseguições com uma confiança sobrenatural. Como Paulo declarou: se Deus é por nós, quem será contra nós? O quinto aspecto desta resposta é o serviço. Jesus definiu claramente: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A eleição divina sempre se manifesta em serviço humilde. Os sinais que estudamos não são medalhas para ostentar, mas ferramentas para ministrar as necessidades dos outros. O sexto aspecto desta resposta é a comunhão. Paulo usa a metáfora do corpo para ilustrar como os eleitos de Deus, com seus diferentes dons e chamados, devem funcionar em unidade. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A eleição nunca nos separa dos outros crentes, mas nos conecta mais profundamente ao corpo de Cristo. O sétimo aspecto desta resposta é a vigilância. Pedro adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Os eleitos de Deus tornam-se alvos especiais do inimigo precisamente por causa de seu potencial para impactar o reino. Como Jesus alertou a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O oitavo aspecto desta resposta é a esperança. Paulo descreve os crentes como aqueles que esperam a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A eleição não apenas olha para o passado, a escolha soberana de Deus, ou para o presente, a manifestação dos sinais, mas principalmente para o futuro glorioso que aguarda os eleitos na eternidade. Finalmente, o nono aspecto desta resposta é o amor. Jesus declarou inequivocamente: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João reforça este princípio: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é simultaneamente o sinal supremo e a resposta definitiva à eleição divina. Reconhecer os sinais da eleição divina em sua vida não é motivo para complacência espiritual, mas um chamado à dedicação mais profunda. Como Paulo exorta em Filipenses 2, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não permita que o reconhecimento destes sinais produza em você orgulho ou autoconfiança. Lembre-se das palavras de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. A presença destes sinais não é evidência de sua força, mas da fidelidade de Deus em completar a boa obra que começou em você, como Paulo assegura aos Filipenses. Se você identifica estes sinais em sua vida, agradeça ao Senhor por sua graça imerecida e renove seu compromisso de viver à altura do chamado celestial. Se alguns destes sinais ainda parecem fracos ou ausentes, não se desespere, mas busque o Senhor com sinceridade, pois Ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A jornada do eleito é longa e frequentemente desafiadora, mas a promessa divina permanece inabalável. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nos momentos finais de nossa jornada, vamos nos unir em uma oração que expressa nossa gratidão pela eleição divina e nosso compromisso com a fidelidade até o fim. Eterno e todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, aproximamo-nos de Ti com corações transbordantes de gratidão e admiração. Senhor, reconhecemos que antes mesmo da fundação do mundo,
Tu nos conheceste e nos predestinaste para sermos conformes à imagem de Teu Filho amado. Não por causa de nossas obras ou méritos, mas segundo o propósito da Tua soberana graça, Tu nos escolheste em Cristo. Pai Celestial, agradecemos pelos sinais da Tua eleição que tens manifestado em nossas vidas, pela inquietação santa que nos impede de nos contentarmos com as coisas deste mundo, pela fome da Tua palavra que alimenta nossas almas, pela intimidade na oração que nos aproxima do Teu coração. Obrigado pelo amor sobrenatural pelos perdidos que reflete Teu próprio coração, pela sensibilidade ao pecado que nos mantém no caminho da santidade, pela perseverança nas provações que forja em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Agradecemos pelo discernimento espiritual que nos protege do engano, pela capacidade de perdoar que demonstra a autenticidade da Tua obra em nós, e pela sede de santificação que nos impulsiona a buscar cada vez mais da Tua plenitude. Senhor Jesus, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que estes sinais não produzam em nós orgulho espiritual, mas uma profunda humildade e dependência da Tua graça. Que a certeza da Tua eleição nos inspire não à complacência, mas a um compromisso mais profundo de viver de maneira digna do chamado que recebemos. Espírito Santo, continua a Tua obra de santificação em nós. Onde estes sinais são fracos, fortalece-os. Onde estão ausentes, cria-os. Onde estão presentes, aperfeiçoa-os para a glória do Pai. Que nosso testemunho como eleitos de Deus brilhe como luz nas trevas, atraindo outros para o conhecimento da verdade. E que, no final da nossa jornada, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No precioso nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, oramos. Amém. Obrigado por chegar até aqui em mais um dia de oração e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Aperte também o botão do like para que o YouTube espalhe essa mensagem para mais pessoas. E nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no vídeo de hoje. Aproveite para compartilhar agora este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essas palavras. Que o Pai te abençoe grandemente, e até amanhã no nosso próximo vídeo.